Você tem curiosidade de saber como é o cinema no Japão? Então assista esse vídeo. Olá, konnichiwa, bravadores! Muito obrigado por você estar mais uma vez aqui acompanhando nossos vídeos. Hoje eu vou trazer uma experiência que foi assim totalmente diferente das experiências que eu já tive aqui no Japão. Pela primeira vez, eu e minha família, nós fomos ao cinema. Parece ser uma coisa bem distante da nossa realidade, né, de morar aqui no Japão e ir ao cinema. Principalmente porque a grande maioria de nós brasileiros aqui do Japão não falamos japonês o suficiente para entender um filme, ou não falamos inglês o suficiente. Como a nossa vida é feita de experiências e feita de testes, né, a gente foi testar assistindo um filme. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês sobre ir ao cinema aqui no Japão é a condição em que eu me encontrava naquele momento que eu fui no cinema. O último filme que eu fui assistir dentro de uma sala de cinema foi o filme dos Vingadores. O primeiro filme dos Vingadores. Isso lá em 2012. Eu tenho certeza que muita coisa mudou desde essa época até os dias de hoje. Tanto que naquela época eu assisti os Vingadores em 3D. E foi assim absolutamente uma porcaria. Eu não gostei. Nós queríamos mesmo ir assistir esse filme dos Vingadores, né, esse Ultimato. Eu não vou falar nada sobre o filme, né? Não vou dar nenhum spoiler se você não assistiu ainda. Se você não assistiu, você deve assistir. Eu garanto pra você que é bom o filme, se você gosta desse tipo de filmes. Eu tenho na minha cabeça essa última experiência que eu tive com os Vingadores. Hoje em dia, eu acredito que até no Brasil é assim, você pode comprar ingresso antecipado. Eu acredito que esse cinema seja um dos cinemas mais modernos do Japão por essa recém-inauguração, né? Para fazer a compra do ingresso, a gente foi um dia anterior, porque a gente tinha algumas dúvidas. Poxa, a gente vai levar uma criança para a sala do cinema, né? Como funciona quando você leva uma criança? Eu posso levar carrinho? Não posso levar carrinho? Eu tenho um lugar especial para ficar? Não tenho lugar especial para ficar? Eu sabia que no Japão existem salas especiais para se levar crianças, né? Mas a gente não tem uma aqui na região, então a gente foi perguntar. E perguntando, nossa, uma pessoa muito simpática atendeu a gente, inclusive. Ela nos disse, né, que não teria problema levar a aluna, mas ela teria que ficar no colo, né? E a nossa maior preocupação é que ela fizesse um escândalo, né? Mas foi bem tranquilo. E a segunda coisa que aconteceu foi que a gente precisou comprar os ingressos e foi diretamente na máquina, né? Eu acredito que em alguns lugares do Brasil também é assim. Lembra que faz 7 anos que eu não ia ao cinema. A gente fez essa compra, não foi tão difícil, mas também não foi facilitada, não tinha a opção de você colocar em inglês. A gente não encontrou nenhuma opção de mudar de idioma durante a compra. Mas eu acredito que se a gente pedisse para que o atendente nos ajudasse a comprar, ele ia ajudar. A Bomboniere também lá é gigante, acho que tem umas 4 máquinas de fazer pipoca. A gente não comprou nada, a gente chegou bem atrasado. Eu não sei se é só por conta do filme que a gente foi assistir, mas tinha uma sessão às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã a gente pensou assim, bem, vai ter pouca gente, vai ter criança, vai ser mais de boa, né? Mas não, tava cheio, tinha bastante gente no cinema. A sugestão é a seguinte, que você procure filmes que sejam legendados. Porque quando a gente está no Brasil, a gente também assiste filme legendado. A maioria dos filmes que a gente assiste é legendado. Por mais que dublado seja mais acessível, a gente consiga entender mais o que está acontecendo, legendado não é uma coisa absurda. Legendado em português, Anderson, lógico que não. Você não vai encontrar essa opção fora do Brasil. Então a gente pegou um filme legendado em japonês. E o áudio original. Por incrível que pareça, foi muito libertador assistir um filme sem ler legenda. Foi legal porque você já tinha um contato, né? São 10 anos de história, mais ou menos. Então a gente já conhecia algumas das falas, porque inclusive a gente sempre assistiu o filme legendado. Poucas foram as vezes que a gente assistiu um filme dublado. Foi tranquilo assistir o filme. Teve partes que eu perdi? Teve. Mas qualquer filme que você assiste no cinema, você perde alguma coisa. Por você precisar sair para ir no banheiro, né? A Luna mesmo, ela mamou, a gente achou que ela ia mamar e ia dormir, ela não dormiu. Ela começou devagarzinho a dar seus gritinhos ali, sabe? E a coisa assim que foi mais impressionante, né? Tipo, os primeiros minutos a gente foi ali se localizando, assistindo o filme, falando, puxa, o filme tá legal, nossa, faz muito tempo que a gente não entra numa sala de cinema. Os assentos são muito confortáveis, há um espaço bem grande
entre uma fileira e outra, então você não precisa se encolher para outra pessoa passar, né? E a gente pegou um lugar no corredor, para exatamente, a aluna chorou, um levanta e fica com ela. E foi assim que aconteceu. Ela começou a chorar, eu peguei ela e já fiquei com ela no canto. Acho que o filme mal tinha passado os 20 minutos e eu já estava em pé com a aluna, né? E é um filme de 3 horas. Uma coisa que me deixou muito constrangida, e eu acho que é interessante a gente contar, é como funciona as salas no Japão. Primeiro, a sala é um silêncio absoluto. Se você assistiu Os Vingadores Ultimato, você sabe que várias cenas foram assim emocionantes, foram hilárias e que causaram reações. Eu mesmo assisti no YouTube várias salas de cinema, como se tivesse sido uma partida de futebol onde um time faz gol e, né, elas se emocionaram e choraram e riram muito. Né? Se você assistiu, com certeza você deve ter rido com as cenas do Thor no filme. E, sem brincadeira, ninguém ria no cinema. Ó, eu já fui assistir no cinema, né, o primeiro filme do Homem-Aranha, né, com o Tobey Maguire, eu assisti no cinema, sabe? E assim, toda vez que acontecia alguma coisa, o pessoal rolava de dar risada, né, gritava mesmo. E aqui, sem brincadeira, era eu dando risada, sozinho, sabe? Uma coisa mais absurda, um filme bem engraçado, onde só eu ria, sabe? Então, eu tava de um lado do cinema com a aluna no colo e a Bárbara do outro, assistindo o filme, e toda vez que eu ria, a Bárbara me olhava, falando, vai mais baixo, não ria tão alto. Né? Então, isso me chocou muito, porque não tinha reação. Né? Se você assistiu as cenas do Capitão América no final do filme, você também deve ter vibrado. Mas não houve nenhuma reação no cinema, não houve conversa. Eu sempre conversava, olha o que vai acontecer, eu acho que vai acontecer isso, acho que vai acontecer aquilo. Mas eu era sempre sozinho, ninguém falava nada. Haviam crianças também na sala, mas eu não escutei barulho nenhum, só a aluna chorando. Foi interessante, como eu falei, houve alguns momentos que eu não entendi alguma coisa, mas foram poucos esses momentos, sabe? Acho que até a questão de alguns termos, né, que foram traduzidos, eu tinha visto já na internet antes de assistir, não fez o menor sentido pra mim eu ver aquelas pessoas compartilhando aquilo. Por exemplo, eu vi muitas pessoas compartilhando todos os heróis falando assim, nós amamos vocês 1.000 milhões de vezes. Por quê? Eu não entendia por que isso aconteceu. Porque o filme mesmo ele diz 3.000 vezes, né, em inglês. Então eu falava, nossa, onde tá esses 1.000 milhões de vezes que eu nunca vi? Mas que, né, a hora que eu for assistir legendado em português o filme, porque eu vou assistir de novo o filme, aí eu vou ver, né? Mas agora não assisti. Se você tem dúvidas se você consegue ou não assistir um filme, faz um teste, né? Procura filmes com esse kanji aqui, que esses filmes são legendados. Então, procure, né, saber um pouco da história também se você vai assistir um filme. E eu recomendo que você tente assistir, porque pode ser que você só esteja deixando de tentar fazer uma coisa que você consegue, né, e se privando disso. Foi bem legal, eu gostei muito do filme, eu assistiria de novo, não sei se eu vou voltar aí no cinema. Esse era o único filme que eu queria assistir. Agora, quanto ao preço, eu achei muito caro o preço do cinema no Japão. Nós pagamos 1.700 ienes por pessoa. Poxa, mas é um filme de 3 horas. Tá bom, é um filme de 3 horas, mas os outros filmes não tem 3 horas. E eu duvido que os preços sejam diferentes. Né? Por 1.400 ienes, né, dá pra você comprar uma pizza. Né? Eu acho que até mais de uma pizza, dependendo de onde você comprar. Mas eu achei muito, muito caro 3.400 ienes para assistir o filme. Então é isso. Agradeço você que assistiu esse vídeo. Convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal aqui no botão de inscreva-se para continuar acompanhando. A gente tenta trazer dicas semanais sobre algumas experiências que a gente tem aqui no Japão. Também convido você a conhecer o nosso site, o desbravandojapão.com. Se você entrar lá no desbravandojapão.com, eu tento trazer pelo menos uma vez por semana artigos falando sobre algumas experiências que eu tive aqui no Japão. Às vezes eu não tenho tempo de assistir vídeo, mas lê o artigo, né? Então, se você puder ler, compartilhar, convidar seus amigos para conhecer também o site, né? Eu estou agora buscando parceiros para trabalhar desenvolvendo artigos também para o site. Se você tem ideias e quer escrever aqui para o canal, por favor, deixe o seu comentário na área Fale Conosco, que eu entro em contato com você. Não esquece de deixar seu
telefone ou o seu e-mail pra gente conversar, tá certo? Então, muito obrigado a vocês que assistiram. Domo arigato gozaimasu, gravador Sam. Valeu!